você tem uma parada obrigatória para assistir ao programa de hoje. Nossa convidada desviou de muitos problemas e acelerou para o sucesso. A rainha dos caminhoneiros, Sula Miranda, no Diversão e Arte. Diversão e Arte está começando e hoje recebe Sula Miranda, a rainha dos caminhoneiros. Sula, muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Um prazer recebê-la. Eu que estou muito feliz, Bruno, de estar aqui e acho que a gente tem bastante história para contar, né? Bastante mesmo. Eu quero começar, já que eu citei isso nessa apresentação breve que eu fiz, quais são os benefícios de ser a rainha dos caminhoneiros? O que isso te trouxe de bom para a sua carreira? Trouxe tudo, né, Bruno? Porque, na verdade, no momento zero da história de Sula Miranda, né, que a minha história como cantora começa um pouco antes, mas como Sula Miranda, a primeira música que me deu o título de caminhoneiro, a música Caminhoneiro do Amor, que me deu o título de Rainha dos Caminhoneiros, por conta do sucesso, né, a música foi a primeira gravação que eu fiz, que aconteceu o sucesso nacional. E aí eu acredito que foi a imprensa que começou, né? Ela fez sucesso, é uma menina nova, está despontando, e por conta do título da música, então é a Rainha dos Caminhoneiros. E o público, na verdade, o segmento, né, os caminhoneiros abraçaram essa ideia e ficou, né, pegou. E aí eu devo tudo, né, a esse título. Então, acabou trazendo toda a minha trajetória em função disso. Quando a gente pensa em caminhoneiro, é um profissional, um trabalhador que está sempre ali ralando muito, sabe? Que faz viagens longas, cansativas. E aí, fazendo um paralelo com a sua carreira, que você já tem muitos anos de carreira, eu queria te perguntar, que lições você aprendeu ao longo da sua carreira, ao longo de toda essa trajetória? Então, eu vejo a vida do artista realmente num paralelo com a vida do caminhoneiro. Por quê? A gente passa a vida na estrada, convive com essa distância da família, com a saudade, com as dificuldades da estrada. Eu, por exemplo, com 40 anos de estrada, as mesmas dificuldades. Então, enfrentar as estradas, hoje a gente tem estradas um pouco melhores, mas as dificuldades de alimentação, banheiro, estradas ruins, horários, não ter horário para nada. Então, fazendo um paralelo, a gente sofre as mesmas coisas, né? No auge, vamos dizer, eu cheguei a fazer 25 shows por mês, ou seja, ficava fora um mês, né? E no mês seguinte você faz mais 20, mais 15, às vezes você passava 2, 3 meses só nesse vai e vem, como diz a minha música, né? Uhum. Quando você vai ver, você está 1 mês, 2 meses, 3 meses, quanto tempo longe da família? Aniversário, Natal, as datas festivas, comemorativas, você nunca está, feriado, né? Você está trabalhando. Então, se você pensar, é muito parecido. Então, quando eu canto a vida do caminhoneiro, na verdade eu canto a vida da mulher do caminhoneiro, da esposa, né? Então eu me identifico por esse lado, de saber o que ela está enfrentando, vivenciando a saudade dele, e também sei o que ele vive na estrada. Então eu consigo me colocar nas duas posições. E me diz uma coisa, quando você está falando isso, né? Que você faz músicas em que as mulheres, né, se identificam, as mulheres dos caminhoneiros e tudo mais. Essa relação com a música sertaneja, desde sempre, se você sempre gostou, sempre ouviu, em que momento, assim, você pensou, assim, definiu, olha, eu quero seguir por esse caminho aqui da música sertaneja? Então, no momento zero da minha vida como cantora, eu era zero sertaneja, porque eu sou uma pessoa urbana, Uhum. né? Eu sou paulistana, nasci e fui criada na capital, e a minha informação musical, antes de ser Sula, eu vivi, né, em São Paulo e cantei o quê? Disco music na minha adolescência, né? Então eu ouvia outras coisas, eu não ouvia música sertaneja. Só que quando eu saí do grupo das Melindrosas, que era um grupo infanto-juvenil que eu cantei dos 14 até os 18, 17 na verdade, né? 17, eu saí do grupo com 17, aí entrei na faculdade. Nessa época, minha irmã, a Gretchen, casou com o Christian.
E o Christian cantava música internacional, mas ele era sertanejo. Eu tive essa influência. E aí eu comecei. E os Chitãozinho e Chororó eram da mesma gravadora que nós, as Melindrosas. E aí eu comecei a ouvir, né? E foi a época que estourou o Fio de Cabelo. E eles tinham colocado eles eram muito jovens e eles já tinham vindo com uma inovação naquela música sertaneja raiz. E foi o que eu comecei a ouvir. Então eu comecei a ouvir o Chitãozinho inovando, o Christian Ralph dentro de casa, né? Eu não, porque na época que eu conheci o Christian, ele cantava música internacional também, ele não cantava sertanejo, mas dentro de casa ele cantava sertanejo. Então, graças a Deus, eu tive ótimas influências. E aí eu comecei a gostar. Eu ouvia Willie Nelson, que eu gostava de música country americana. Comecei a ouvir Nalva Guiar. Então, eu comecei a pesquisar. Nisso, eu me apaixonei pela música sertaneja, mas uma música nova que eu apelidei na época de New Sertanejo, porque a música raiz não era o que eu conhecia, não era o que eu vivia. E aí eu falei, não, eu quero isso aqui, essa inovação no sertanejo. E aí eu optei pela música sertaneja para fazer a minha carreira solo, e aí nasceu a Sula Miranda. E quando você, fazendo agora um paralelo com 10 anos para cá, a gente vê as mulheres com um protagonismo muito, muito grande, de muito destaque na música sertaneja. Você acha que você é uma referência para elas? Eu acho que cada época tem as suas protagonistas, né? As pessoas que vêm para poder trazer o novo. Então, antes de mim, teve a Nalva, teve as Galvão. Na minha época, teve a Roberta, teve as Marcianas. É porque as pessoas só lembram da década que tá, né? Então, se você assistir os vídeos da minha época, você vai ver as Marcianas, as Mineirinhas, a Jaine, a Roberta, a Sula. Só aqui eu já botei 5. Verdade. As Galvão, muitas mulheres e que faziam sucesso, né? Depois, o ano 2000, eu já não estava tão ativa na música sertaneja, teve um tempo que eu me afastei, vieram outras, antes dessas que estão hoje em alta, né? Maiara e Maraíza, Marília Mendonça. Então, assim, a gente tem que também dar o mérito, por exemplo, anos 2000, acho que 2000 e pouco, veio Paula Fernandes, Paula Matos e outras, né? Nayara Azevedo agora está fazendo 15 anos. Então, e aí vai mudando, né? Agora é a hora e a vez da Ana Castela, né? E eu sou super fã, porque eu me vejo na Ana, né? Eu vejo os vídeos da Ana com a roupinha, com o chapéu. A Ana trouxe a bota, trouxe o chapéu de volta. Que essas outras todas que ficaram entre a minha geração e a da Ana, meio que tinham abandonado isso, né? O sertanejo mesmo, da bota, do chapéu, da franja, elas estavam querendo inovar demais, né? Agora todo mundo resolveu botar chapéu de novo. Todo mundo resolveu, que eu acho ótimo, né? Tá aí para todo mundo e todo mundo tem que usar, porque senão o sertanejo se perde. Então sempre vai ter que ter uma, como eu fiz naquela época, como a Ana está fazendo agora, para trazer de volta, para acordar todo mundo e falar, opa, é sertanejo, né? E que bom que tem. E daqui a pouco a Ana vai estar com 10, 15 anos de carreira, vai vir outra, né? Mas as mulheres, eu acho que não tem isso de falar, sempre vai ter uma, né, que vai ser uma referência que vai se destacar um pouco mais, mas, por exemplo, a Marília, ela é uma grande referência na música sertaneja, mas era um outro estilo. Sim. Né? Ela optou pela sofrência. Ela não era essa sertaneja da bota, do chapéu, e não é a cara dela, né? Como não é também o meu estilo cantar sofrência. Cada um se encontra dentro do seu próprio estilo. Sula, me fala um pouco sobre, a gente vendo as suas redes sociais, você grava algumas mensagens edificantes, inspiradoras, positivas. Da onde surgiu essa ideia de gravar essas mensagens, esses vídeos? Na verdade, é o meu dia a dia, né? Eu vivo isso. Então, por eu viver isso, é aquela coisa de você querer transmitir, né? Se você já viu com certeza minhas redes sociais, então é meu hábito. Eu acordo, eu não tiro o pé da cama antes de postar no meu story
a palavra de Deus que eu leio para mim. Então, assim, antes de tirar o pé da cama, literalmente, já tem no meu story, você vai ver que eu postei uma palavra escrita do que eu tirei para meditar naquele dia, né? Então, isso já é um hábito meu. E aí, eu também, ao longo da semana, do mês, eu vou separando, até coisas que eu vejo na internet que me edificaram, eu vou guardando. E aí depois eu pego aquilo tudo e vou separando e guardo para poder gravar, para poder passar para frente. E qual o retorno que você tem dos seus fãs, do público? É muito legal, porque sempre, além dos comentários que tem ali, sempre tem, vamos dizer, no off ali, alguém que fala, que comenta que aquilo, nossa, você me ajudou, foi super bom, isso, hoje eu precisava ouvir isso. Sempre tem, ainda que seja uma, Uhum. porque para mim importa que eu tenha semeado na vida de uma pessoa, né? Então é isso. E às vezes vai muito além, às vezes você nem fica, eu nem provavelmente posso ficar não sabendo, né? Mas alcançou alguma pessoa e isso para mim é suficiente. Tocou o coração de alguém, né? Exato. E Sula, e você, de alguma forma, a sua história de vida te motivou a também gravar essas mensagens, a fazer esses vídeos? Com certeza, porque assim, eu sou o milagre no momento zero, né? Eu fui desenganada logo que eu nasci. Eu nasci com um problema sério de saúde, eu nasci com a minha laringe estreita e eu engasgava com leite materno, com a minha própria saliva. E aí eu teria que fazer, para tentar me salvar, e não era certeza, eu teria que fazer uma cirurgia. E minha mãe não autorizou essa cirurgia porque não era uma certeza de sucesso. E em função disso, um dos médicos que estava numa junta médica, foram 40 médicos que falaram que não tinha jeito, eu teria que, a cirurgia seria uma possível alternativa. E aí um dos médicos pediu para minha mãe que ele podia tentar alguma coisa, e ela autorizou, é o Dr. Jaime Murahovski, e nisso, enfim, ele começou um tratamento para ver se poderia dar certo. E, enfim, né? Ele foi usado por Deus e enfim, além de eu não ia falar, né? Era para não falar, porque se eu fizesse a cirurgia eu não falaria. E aí virei cantora, apresentadora, locutora, hoje palestrante, tudo usando a voz, Podcaster. né? Tudo que eu faço é usando a voz. Então, tá aí que quando Deus tem um propósito, por isso que hoje eu faço as mensagens, quando Deus tem um propósito, né? Na internet se fala isso, né? Quando Deus quer alguma coisa para você, até o diabo ele usa para te abençoar, né? Então, eu faço as mensagens com esse propósito, porque pode ser uma pessoa, pode ser uma vírgula, um tio, mas aquela pessoa vai ser alcançada. Sula, você sempre teve essa relação forte com Deus, com a fé? Da onde vem isso? Da sua família, da convivência com alguém? Ou foi natural assim na sua vida? Olha, eu acho que realmente no meu caso é esse momento zero, né? Eu sempre busquei a Deus de alguma forma. Demorei muito tempo para encontrar o caminho que eu sigo hoje. Eu era daquela que acreditava em tudo. Eu busquei de várias formas, bati em muitas portas. Se você falasse que essa cadeira aqui vai me abençoar, eu abraçava a cadeira. Eu acreditava em tudo. E até eu entender que só existe um caminho, né? Porque muita gente prega aquela coisa, ai, todos os caminhos levam a Deus. E eu acreditava nisso. Só que na palavra de Deus está escrito, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E um dia eu vi uma mensagem muito legal na internet, que uma pessoa falou assim, que se converteu com uma vogal. Você está curioso? Tô. Eu fiquei super curiosa com isso. Eu falei, como assim com uma vogal? Né? Que vogal é essa? Né? Não Que faço vogal é ideia. essa? Não faço ideia. E eu também fiquei, Eu tô pensando aqui, mas enfim. o. Por Por quê? quê? Porque está escrito o caminho, não os caminhos. Ah, E aí a gente volta naquilo que eu falei agora há pouco, que as pessoas falam, todos os caminhos. Não, é o caminho. E eu achei isso me tocou de uma forma muito interessante. como é que a música gospel entrou na sua vida, Sula? Então, na verdade, muitas pessoas pensam que eu fiz uma transição. E não houve.
essa transição. A música gospel, para mim, é a maneira de eu professar minha fé. Então, eu sou uma cantora sertaneja e, vamos dizer, o meu trabalho, o meu ganha-pão é a música sertaneja. Eu vivo da música sertaneja, eu faço show, faço palestras e tal. A música gospel, eu uso ela como uma ferramenta. Então, assim, seja nos meus shows, nas minhas palestras, presença viva, qualquer atividade que eu tenha profissional, eu uso a música gospel sempre no final para eu deixar uma semente, para eu professar a minha fé. Então, a gente vai falar, mas e se um dia acontecer de uma música gospel sua fazer sucesso? Ótimo, aí é propósito de Deus. É engraçado, e no gospel eu componho muito mais que no sertanejo. No gospel, a maioria das músicas são minhas, né? No sertanejo eu não componho muito, não. Mas no gospel, é por isso que eu te falo que é a maneira de eu professar minha fé, porque é o que eu quero falar com Deus, é o que eu quero passar para as pessoas. E você vê diferença no público, assim, quando estão num show seu sertanejo ou quando, por exemplo, estão numa igreja assistindo um culto, uma apresentação gospel, por exemplo? A hora que eu tô cantando uma música sertaneja é a cantora sertaneja. E na hora que eu tô ali dando meu testemunho e cantando a música gospel, o palco vira altar e a cantora vira adoradora. Entendi. Sula, agora falando um pouco sobre a sua carreira na televisão. Você trabalhou no SBT, na Record, na Manchete, na Rede TV, na CNT. Como é que surgiu a ideia de você se tornar uma apresentadora e como é que você olha para isso? Assim, você tem tanto carinho pela apresentação, pela televisão, quanto você tem pela sua carreira musical? Então, a apresentadora nasceu por conta de uma pessoa incrível que viu em mim uma apresentadora que é o Goulart de Andrade, jornalista. Grande jornalista. Na época, eu era uma menina e o Goulart de Andrade fazia aquele "vem comigo", né? E ele olhou para mim e falou: ó, você leva jeito, menina. Você vai fazer o "vem comigo" na estrada. Eu olhei para ele e falei: tá doido, né? Aí ele falou: ó, vamos fazer. E ele tinha uma produtora e a gente foi gravar dentro da produtora dele. Era uma loucura, porque ele tinha uma produtora nos Jardins, do lado de uma loja de alarme. Então pensa a gente gravar um programa do lado de uma loja de alarme, Barulheira. que tocava alarme o tempo todo, e começamos a gravar. E tirando isso, era externa, na estrada com caminhão. E lá fui eu fazer o tal do... E o programa chamava Roda Brasil, foi meu primeiro programa de televisão e que, na verdade, eu acabei virando o quê? Uma jornalista, porque era um programa de jornalismo na estrada. E eu, uma menina que não sabia nada de jornalismo. E eu fui, mas eu gosto de desafio, né? E lá fui eu. E virei apresentadora do programa Roda Brasil, que era um jornalismo para caminhoneiro, mas o meu mestre era bom. Muito bom, E referência. eu sou boa aluna. Enfim, e aí aprendi até a dirigir caminhão, porque aprendi na marra. Você dirige? Dirijo. Então, ó, sobe lá no caminhão, isso era 17 horas, na Regis Bittencourt, e eu fui dirigir um Fiat Cara Chata. Gente, eu não faço mais isso. Hoje eu sou habilitada. Mas aquela coisa, antigamente, na raça, vamos lá e grava. Eu fiz, mas já passou. Mas, e isso foi me dando experiência, né? E começou, aí nasceu a apresentadora. Depois disso, eu fui fazer o sertanejo no SBT, que apareceu uma nova oportunidade, fiz o sertanejo também. Mas aí eu já fui mais ousada, porque eu queria ter um programa sertanejo, né? E fiz um piloto, gravei um piloto, investi no meu piloto. Na época eu fui para uma produtora, banquei o meu piloto, investi $30 mil e ficou um ano na gaveta, né? Ninguém queria. E aí eu tinha levado para a Record. Na hora que eu levei para a Record, o SBT falou: não, vamos fazer. Porque as pessoas falam, porque o Silvio Santos... Não, eu investi, aí me chamaram, fiz o programa no SBT, depois eu fui para a Record e fazer variedades. Aí foi indo. Depois eu fui fazer... Eu acho que eu fui uma das poucas apresentadoras na TV que eu fiz um pouco de tudo. Sim. Porque às vezes você vê uma apresentadora, ela é apresentadora de feminino, faz só feminino. Ela é apresentadora de musical, faz só musical. Eu fiz um pouco de tudo. Eu fiz musical, eu fiz jornalismo, eu fiz feminino, eu fiz
decoração, porque depois na CNT eu apresentei decoração, fiz turismo na CNT também. Eu acho que assim, eu gosto do desafio. Que você falar para mim, vamos fazer, vamos. Né? Então, eu tô pronta. E o público lembra disso, assim, quando encontra você, assim, tem essa imagem da Sula, não só cantora, mas também apresentadora? Lembra e me cobra. Sempre me cobra. Ai, por que que você não volta para a TV? Por que que você não faz alguma coisa? Então, assim, tem um lado legal, né? Que pelo menos você. Uma coisa que me cobram muito quando eu tinha um musical na Manchete, no sábado à noite, porque era um tempo na televisão que, na verdade, as pessoas ficavam em casa e dependiam da programação da TV para ter uma atividade. O entretenimento ali. Né? Né? A família ficava em casa, o tempo do Sabadão Sertanejo, as famílias se programavam e aquilo era a programação daquela família no sábado à noite. Né? Hoje em dia não é assim, tem a internet e tal, mas era legal isso. Né? E, claro, as pessoas que são da geração televisão me encontram na rua, no mercado, e falam, ai, por que que você não volta? E hoje eu acho que faz muita falta o programa musical. Né? As pessoas, mesmo para essa nova geração, por exemplo, você quer ver esses cantores da nova geração, mesmo eu que sou de uma outra geração, se eu quiser ver, eu tenho que entrar na internet. E eu acho legal ver na TV. Então tem muito pouco musical na TV, acho que faz muita falta. Você comentou agora sobre também ter experiência não só em programa de variedade feminino, mas também com decoração. E a decoração, assim, é algo que você sempre gostou, sempre se interessou? A gente viu nas suas redes sociais casas, apartamentos, projetos super bonitos. Você comentou até comigo quando a gente estava chegando aqui. Da onde vem esse seu interesse, esse seu talento também com a decoração, Sula? Então, começou lá atrás, né? Naquele período que entre as Melindrosas e a Sula Miranda, eu fiz faculdade de Belas Artes, entre os 17 e os 19 eu me formei em Educação Artística e ali já começou. Depois, durante a minha gravidez, eu fiz curso de decoração e fui sócia de 2 arquitetas, assumi uma mostra de decoração. Eu sempre, no paralelo da minha carreira artística, musical, eu sempre fiz alguma coisa no segmento de decoração, sempre. O pessoal do segmento de decoração me conhece, eu estou sempre nas lojas, eu sempre levo um cliente. É divertidíssimo, porque quem não sabe e às vezes me vê com um cliente na loja com a pastinha, tipo assim, o que ela está fazendo aqui? Fica não surpresa. acredita, fica surpresa. Mas eu amo fazer isso. Se você entrar no meu site agora, tem lá, decoradora, você vai ver vários projetos. E eu não posto tudo, eu acabo não postando, eu esqueço. Eu já decorei a rede CNT inteira, uma época, e até está no meu canal do YouTube, porque na época eu decorei e gravei tudo. Então, assim, é uma paixão que eu tenho. Você vai falar, se eu não fosse artista, eu seria decoradora, mas eu já sou, né? Então, mas você vai falar, um dia você faria só isso? Eu não consigo fazer uma coisa só. Eu acho que sempre eu vou fazer um pouco de tudo. Né? Que demais. E teve algum projeto que você tem, eu sei que você já decorou, como você falou, a CNT inteira, casas, apartamentos, mas tem algum projeto que você tem mais orgulho, assim, que você olha e fala, ali eu mereço um 10, assim, ali eu me realizei. Olha, quando eu fiz a mostra de decoração, ali eu mereço uns 20, porque foi desafiador. Em Campos? Em Campos do Jordão. Foi desafiador no sentido de ter que fazer e administrar a mostra toda, porque foi tipo uma casa-cor, sabe? Sei. Eu tive que administrar também todos os outros arquitetos, cada um decorando um espaço. Foi muito desafiador. Esse projeto que eu fiz em Itu já foi do zero, eu e uma amiga minha que foi minha sócia arquiteta, porque eu falo que eu sou uma arquiteta preguiçosa, porque eu faço a parte de criação, vou para a rua, compro tudo, as cores, mas a parte técnica eu sempre tenho uma arquiteta que me ajuda. Né? Que faz essa parte técnica, que assina o projeto para ter a RT, a parte técnica realmente. Mas eu acho que o mais desafiador foi Campos. O que eu me orgulho é essa obra de Itu, mas eu também fiz uma obra recente agora aqui. Na verdade, sempre a mais recente é a que a gente gosta, porque você vai se atualizando. É igual música, né? Que você lançou recentemente. Não, e você tem que ir usando as coisas mais atuais, tendências, novos materiais, você tem que ir se reciclando, fazendo coisas novas, né? Você acabou de comentar que você não consegue fazer uma única coisa, que você está sempre fazendo coisas novas e tudo mais. E aonde entra, então, a sua vida agora como podcaster, o Quilômetros Vida?
Então, na verdade, eu já tinha feito outro podcast que era na Boleia da Sula, mas era nichado, era só do transporte. E isso aí entra na apresentadora, né? Que sempre puxa, né, um pouquinho. Então, a minha veia apresentadora me levou para fazer outro podcast, que é o Quilômetro Vida, e tá me dando oportunidade de, primeiro, exercitar essa coisa da internet que eu ainda era meio resistente, né? Eu estou aprendendo a lidar com a internet ainda, porque eu sou tia, né? Sexagenário, então estou aprendendo a lidar com a internet. E nesse aprendizado, eu também estou fazendo uma série, né, que a gente está fazendo uma série que abrange turismo e empreendedorismo, que chama Histórias, Estradas e Vidas. Sou eu e uma caminhoneira, a Suelen Lopes, e a gente viaja ao Brasil mostrando as cidades com uma visão de empreendedorismo e mostrando as cidades brasileiras. Aí vocês vão descobrindo histórias, personagens, como é que é? Mostrar o turismo pelo olhar das histórias. Então, é uma fazenda de café, mas a gente não quer só mostrar o café. Qual é a história que tem por trás daquela fazenda, né? E como que ele e como que ele começou para chegar a ser um empreendedor, né? Que demais. É muito legal. A gente está descobrindo histórias incríveis e com aquela história a gente incentiva, às vezes, o outro pequeno produtor a começar e prosseguir. Esse Histórias, Estradas e Vidas é pro YouTube também? E tá no meu canal do YouTube. E aí, qual que é a periodicidade? A gente tenta fazer quase toda semana. Como depende das viagens, e eu viajo muito para fazer as minhas outras coisas, e a caminhoneira também viaja, né? Então, a gente tem conseguido, né? Porque quando a gente viaja, normalmente uma viagem rende às vezes 6 episódios, porque a gente consegue fazer muitas coisas, mas a gente nem sempre consegue toda semana ter episódio no ar. Então depende muito do que cada cidade produz, né? Às vezes a gente consegue bastante episódios numa cidade só. E você está conseguindo conhecer lugares novos? Porque eu imagino que você conhece o Brasil todo já, né? É muito recente, né? A gente já fez 3 cidades, mas, por exemplo, a primeira cidade rendeu 6 episódios, a segunda cidade rendeu 3, a outra cidade que agora está editando ainda, a gente gravou semana passada lá na Serra da Canastra. E acho que vai render muitos episódios porque é riquíssimo ali, né? Tem muita coisa para mostrar, então está editando agora para poder subir. E aí a gente já está de olho em novas cidades aí. E o Quilômetros Vida? Quilômetros Vida, você convida ali pessoas do cenário musical, de que universo ali? De todos os universos. Eu levo os meus amigos. Eu estou curtindo porque... Então eu estou levando artistas, estou levando também informação, eu estou levando profissionais da saúde, porque eu acho importante levar informação de saúde. Estou levando os profissionais que cuidam de mim, porque eu penso assim, tem muita gente que tem informação que precisa ser dita, né? Que, por exemplo, eu levei a minha ginecologista, que tem mulheres que têm problemas que não são falados, e eu quero levar essa informação. Eu estou numa fase da vida que eu falo que não tem que mais nada, né? Eu já comprei, sabe aquela coisa do... Já casei, já comprei a casa, já comprei o carro, já fui, já voltei. Então as pessoas falam, você tem que casar, você tem que ter a casa, você tem que ter... E agora eu já estou na fase do não tem que. Então o meu compromisso agora é de levar informação, é de fazer a diferença, é de fazer algo a mais, né? É de deixar um legado. Então eu quero levar só informação. Então eu estou levando os meus amigos e algo que faça a diferença na vida das pessoas. Bom, Sula, então, ó, que você que tenha longa vida, todos os seus projetos, seja na internet, talvez na televisão, na música sertaneja, na música gospel, longa vida a todos eles e muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-la aqui, viu? Estar aqui com vocês. Brigadão. É isso então, pessoal. O Diversão e Arte fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau.